Se a gente for aqui na tabela de corrente, 37,94 ampere, ele estando apenas um circuito, a gente vai estar nessa faixa aqui, ó. Ele vai sugerir um cabo de 6 milímetros. Mas eu determinei que quando o circuito geral aqui tiver a corrente abaixo de 40 amperes, ele vai sugerir um cabo no mínimo 10 milímetros. Por quê? Se eu colocasse aqui 6 milímetros, de acordo com o que manda a tabela, mas depois, se eu acrescentasse alguma carga, esses 6 milímetros já não suportariam. E para vocês trocar um cabo de alimentação do quadro de distribuição, você tem uma grande dificuldade. Então, para evitar isso, eu botei no mínimo cabo de 10 milímetros. Mas acima de 40 amperes, ele já corrige pela tabela. Bem, se eu pegar aqui e botar, vamos lá, que tem 3 circuitos agrupados, eu continuo no 10. Se eu botar no 4, ele já muda. Já me pede um cabo de 16 milímetros, tá vendo? E um disjuntor de 40 amperes. Se você observar aqui na tabela, ó, 4 circuitos agrupados, 37 amperes. Vai estar nessa faixa aqui, ó, e vai me dar um cabo de 16 milímetros, tá vendo como que ele acompanha a tabela? Apenas aqui um circuito agrupado que ele iria pegar um cabo de 6 milímetros, só que eu limitei no mínimo 10 milímetros. Então, pessoal, ele calcula tudo para você, cara. Te dá de mão beijada, cara. Por exemplo, vamos lá que pela capa sugeriu um medidor bifásico. Mas você lá no local tem um monofásico, que é 127 volts. Então você vem aqui e coloca o manual, ó, 127. Automaticamente, ó, a potência permanece a mesma, mas a corrente mudou. Foi para 65,73 amperes. Olha o cabo que ele sugeriu, cabo de 16 milímetros. E um disjuntor monopolar, tá vendo? De um polo, de 70 amperes. Tá vendo como que ele faz? Pela carga, ele calcula tudo. E aqui você tem as tensões aqui, ó, 127, 220 bifásico ou 220 trifásico. Eu botei até um T aqui para cernir aqui, separar melhor para você. Mesma coisa do chuveiro. O chuveiro aqui, se eu botar 127, ó, ele muda. E mais. E aqui eu botei uma parte da tabela, caso você queira alimentar um motor, algum aparelho ou um quadro de distribuição que esteja acima de 50 metros, basta você colocar a tensão que está alimentando esse quadro ou esse equipamento, a corrente nominal e a distância. E ele vai te dar a bitola aqui, já corrigido pela queda de tensão. E no máximo aqui ele corrige 4% de queda de tensão. E você tem duas opções. Ele vai corrigir e vai fazer o cálculo na bitola em cobre, material em cobre e alumínio. Daí você vê qual que sai mais barato para você comprar. Por exemplo, vamos lá que vamos alimentar um motor que ele seja 127 volts e ele tem a corrente nominal de 15 amperes numa distância de 80 metros de distância. Ele vai sugerir um cabo de bitola de 8,4 milímetros quadrados. Só que nós não temos esse cabo no mercado. Então você vai sugerir aqui um cabo de 10 milímetros. Vamos agora colocar o mesmo dado, mas para cobre. Qual cabo que vai sugerir? 127, 15 amperes e a distância de 80. Ele me sugeriu um cabo de 14,8 milímetros quadrados, só que nós não temos esse cabo, então você vai botar o cabo aqui 16. Esse cabo será de alumínio.
Aí você compara quanto custa 80 metros de cabo 16 de alumínio ou 80 metros de cabo de cobre de 10 milímetros. Você faz a comparação. O que for mais barato você pode comprar, que vai estar atendendo a alimentação desse motor e já considerando queda de tensão de 4% só, de acordo com a norma que exige, a NBR 5410. Bem, por que o condutor de alumínio ele exigiu uma bitola maior? Porque o alumínio ele é menos condutivo, ou seja, a condutância dele é menor do que o de cobre. Então, para ele conduzir a corrente, ele tem mais resistência, né? Ele tem uma resistência maior do que o do cobre, por isso que ele exige uma bitola maior. E lembrando, gente, que cabo de alumínio só pode ser usado aéreo, ele não pode ser embutido, porque precisa da refrigeração do vento. Bem, pessoal, essa tabela aqui chegou ao fim, né? Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida pode comentar aí embaixo. E em breve estarei postando outras tabelas aí para calcular potência de refrigeração em BTUs.